Boa tarde, pessoal! Hoje é a nossa quarta aula e hoje, como eu já tinha falado na semana passada, nós vamos falar sobre a hidrosfera. Então, o que é a hidrosfera? A hidrosfera é a camada formada por toda a água existente no nosso planeta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a hidrosfera. Lá numa das primeiras aulas, eu mostrei para vocês isso aqui, né? A gente estava lá falando sobre as camadas internas da Terra, mas uma coisa que talvez vocês não tenham reparado era na parte de fora desse globo. Ó, aqui a gente tem a América do Sul, a América do Norte, beleza? Mas olha a quantidade de oceanos que a gente tem, pelo menos nessa parte aqui que a gente consegue ver. Então, a hidrosfera é exatamente toda essa água. A água que está nos oceanos, a água que está congelada nos polos, Polo Sul e Polo Norte, a água que está nos nossos rios e a água que está na própria atmosfera, como as nuvens. A gente já falou que ela é formada também por gotículas d'água. Então, a hidrosfera é tudo isso aí, toda essa água existente no planeta. Bom, como vocês viram aqui no globo, eu coloquei ali para vocês ficarem sempre olhando, boa parte do nosso planeta é coberto por água. Mas tem uma coisa, nem toda essa água ela pode ser utilizada pela gente, beleza? 97% da água ela não serve para a gente porque é uma água salgada, que é a água que está nos oceanos, nos mares. Então, essa água ela não serve para a gente, já é 97%. Os outros 3% é de água doce, mas assim, 2% é da água que está congelada nos polos, nas calotas polares, certo? Então, você tem ali na Antártida e no Ártico a água congelada. E apenas 1% é água que é doce no estado líquido, ou seja, uma água que a gente poderia usar. Então, vamos pensar assim, se você tivesse 100 litros d'água, vamos pensar aí 5 garrafões daquele de água, né? Você só teria 3 litros, de 100 litros, você teria 3 litros que é de água doce. Só que 2 deles estariam congelados. E só um seria de água doce em estado líquido. Mas tem uma coisa, nem toda essa água doce, esse 1% de água doce, ele serve para a gente. Por quê? Porque parte desse 1% está também poluída, está em lugares que a gente não consegue acessar, entendeu? Bom, se a gente comparar aí com a quantidade de água que a gente tem no planeta, esse 1% que não está poluído, né, ele é muito pouco. Então você pode pensar assim, a água vai acabar? Bom, a água no planeta, ela não vai acabar. O que vai acabar é a água potável, ou seja, aquela água que a gente pode utilizar, que a gente pode beber, utilizar nas nossas plantações e tudo mais. Então, um dia pode ser que se a gente continuar poluindo, se a gente continuar com o desperdício de água e tudo mais, pode ser que não exista mais água limpa suficiente para toda a população. Não existe mais água potável para toda a população, certo? Aqui na nossa região, a gente passa normalmente por secas prolongadas e a gente sabe a dificuldade nessas épocas de conseguir água. A gente tem a sorte ainda aqui de ter o Rio Piranhas, que é aqui da cidade, mas em muitos sítios aqui da nossa cidade não passa o rio perto. Então, as pessoas sobrevivem com base na água de açudes, de poços, que eu sei que também é a realidade de muitos de vocês, já que moram principalmente na Ipueira, no Mimoso, por onde o rio não passa. Então, a gente sabe a importância que a água tem. Ela é muito necessária e se a gente não cuidar desse 1% que a gente tem líquida, pode ser que um dia ela acabe de vez. A gente não tenha mais água doce para a gente. A água no planeta vai continuar, mas não água que a gente possa usar. Beleza? Outra pergunta que pode aparecer aí é: será que a água é mesmo tão importante assim? A água ela é essencial para a vida. Ela nos ajuda a fazer diversas coisas. No nosso corpo, por exemplo, você tem 70% do seu corpo é água.
Então a água é muito importante, ela forma o nosso próprio corpo. Mas não é só isso, mas só para vocês entenderem. Digamos que você tenha 45 quilos. Se você tem 45 quilos, 31,5 quilos no seu corpo é só a água. No nosso corpo, assim como no de outros animais, ocorrem certas reações químicas. Uma reação química é quando uma substância se transforma em outra, beleza? Então, muitas dessas reações químicas que ocorrem no nosso corpo, elas só podem ocorrer se as substâncias estiverem diluídas em água, ou seja, estiverem dentro da água ali. Se não tiver água, a gente não consegue fazer essas reações químicas. Outra coisa que a água é muito importante no nosso corpo, ela atua no transporte de substâncias. Como assim? Bom, a gente respira oxigênio, vocês sabem disso, já ouviram falar muito disso e tal. Mas o oxigênio só consegue chegar a todo o nosso corpo porque ele é transportado pelo nosso sangue. E boa parte do nosso sangue é água, é feito de água. Sim, eu só dei um exemplo. Além do oxigênio, tem diversas outras substâncias que são levadas pelo nosso corpo através da água, beleza? Mas também ela é importante para tirar certas substâncias do nosso corpo. Substâncias que são tóxicas para a gente, normalmente elas saem do nosso corpo através da urina. Na urina também você tem água, entendeu? Outro ponto que é bastante importante a água no nosso corpo é para o controle de temperatura. Quando nós estamos com calor, em dias quentes, a gente começa a suar. O suor nada mais é do que água e sais minerais que estão saindo ali. Quando você sua e essa água do suor evapora, ela baixa a temperatura. Então, seu corpo que está quente, a água vai evaporando ali da superfície do seu corpo, a água do suor, e você vai ficando mais frio. Então, com esses exemplos aí que eu falei, a gente pode perceber que a água é algo muito importante. Por isso é importante também que a gente não polua, não destrua a água. Sem água, não existe vida. Vamos falar um pouco sobre as mudanças de estado físico. Vocês podem perguntar assim, o que é isso? Bom, a gente tem 3 estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso, certo? Então, quando uma substância ela passa de um desses estados para o outro, você tem ali o que é chamado de mudança de estado físico. Então, vamos falar de quais são eles, quais são os tipos. Digamos assim, você pega uma pedra de gelo e coloca lá dentro do copo. E depois de um tempo, ela derrete, ela fica líquida, certo? Então, você tem aí a passagem do estado sólido para o estado líquido. A água antes era gelo e ela virou água líquida. Esse processo, essa mudança de estado, ela se chama fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Quando sua mãe coloca lá água no fogo para ferver, você vê ali que a água vai fervendo e ela vai desaparecendo dentro da panela. Assim como, por exemplo, depois de uma chuva você tem aquelas poças, mas elas também vão desaparecendo, elas vão evaporando. O que é isso? Bom, o processo do que nós temos a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ele é chamado de vaporização. E ele pode ser basicamente de 2 tipos. Ele pode ser por meio de evaporação, que é o exemplo, por exemplo, da poça d'água que eu falei, que a água evapora ali, ela some ali naquela poça. E a gente tem o caso da ebulição, que é quando sua mãe coloca lá a água para ferver, por exemplo. Então, a água fervendo, ela está em ebulição, ela vai passando para o estado gasoso ali, assim como a água que ficou de uma poça ali depois de uma chuva, ela vai evaporar, vai passar por evaporação para o estado gasoso. Então, a passagem do estado líquido para o gasoso se chama vaporização e pode ser de 2 tipos. Pode ser ebulição, quando é rápido, e evaporação, quando é devagar.
Bom, a gente falou de como a água passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E o processo de volta, como é que acontece essa volta da água aí? Bom, vamos pensar num exemplo aqui. Quando a gente coloca a água gelada no copo, quando você olha do lado de fora, o copo fica todo molhado, não é mesmo? Mas foi a água que atravessou a parede do copo ali, a água passou para o lado de fora do copo? Será que foi isso? Não, não foi. Na verdade, aquilo ali é a água que está na atmosfera, a água que está aqui no ar, que ela passou do estado gasoso para o estado líquido. Essa passagem do estado gasoso para o líquido é chamada de condensação ou liquefação. Ocorreu ali uma condensação da água que estava no ar. Do vapor de água passou a ser ali líquido de novo, certo? Então, a passagem do estado gasoso para o líquido se chama condensação. O último estado que a gente pode falar é a passagem do líquido para o sólido. E nesse caso é mais fácil ainda, a gente tanto tem um exemplo como decorar o nome. Quando sua mãe vai lá e coloca a água para congelar, né? Você pega lá para fazer gelo, você coloca a água no congelador. A passagem do estado líquido para o estado sólido se chama solidificação. Bem facinho de decorar, né? Passou do estado líquido para o sólido, solidificação. Certo? Existe uma outra forma de passagem, mudança de estado também, só que ela não é comum ocorrer com a água. Essa passagem se chama sublimação. Como é que ela ocorre? É quando, por exemplo, passa do estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. Então, para a gente entender aí, eu coloquei essa imagem. Beleza? Então, vamos lembrar aí, ó. Quando a gente passa do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Quando a gente passa do líquido para o gasoso, é a vaporização, que ela pode ser de dois tipos. Pode ser ebulição, quando ocorre rápido, como na água fervendo dentro da panela, e pode ser evaporação, quando ela ocorre devagar, como no caso de uma poça d'água. E o processo para voltar, a gente tem aí a condensação, que é quando passa do gasoso de volta para o líquido, e a solidificação, quando a gente passa do líquido para o sólido. Se a gente passa direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. Bom, a gente falou aí, né, sobre essas mudanças de estado físico, mas uma coisa que é importante a gente saber é que no nosso planeta, essas mudanças de estado físico, elas ficam ocorrendo o tempo todo. No caso da água, é o que a gente chama de ciclo da água. O ciclo da água ocorre no nosso planeta em basicamente 3 fases. A primeira fase, ela ocorre com 2 processos, a evaporação e a transpiração. O tempo todo, a gente tem a água evaporando, como eu falei, passando do estado líquido para o estado gasoso. A gente vê isso nos nossos rios, nos oceanos, nos açudes, em todos os lagos, na poça d'água, beleza? Além disso, nós que somos do reino animal, né? Todos os animais e as plantas também, a água que a gente, no caso, a água que a gente bebe ou retira dos alimentos e a água que as plantas retiram do solo, essa água, depois de um tempo, ela também passa para a atmosfera. É o processo chamado de transpiração. No caso da gente, nós todos os animais, é quando a gente soa. Quando a gente soa, essa água vai evaporando na nossa pele e passando ali para o estado gasoso. Já no caso das plantas, elas retiram água ali por meio das... Elas retiram água do solo e essa água ela vai passar por pequenas aberturas nas folhas e vai também evaporar, né? A planta também transpira, libera água ali através de suas folhas. Então, a gente tem aí 2 processos que tiram água do estado líquido e passam ela para o estado gasoso, que ocorre o tempo todo, que é a evaporação
nos rios, lagos, açudes, oceanos, e a transpiração, no caso das plantas e dos animais. E é esse processo que vai levar ali a água da superfície terrestre para o ar, para a atmosfera. Essa água que passou do estado líquido para o gasoso, ela vai, quando chega alto na atmosfera, ela vai passar por um processo de condensação. Ou seja, ela vai voltar do estado gasoso para o líquido. Esse processo aí é o que forma as nuvens. As nuvens, elas são formadas por pequenas gotículas d'água, ou seja, o vapor de água que subiu da superfície terrestre, ele vai condensar, vai voltar a ser líquido, formando as nuvens. Depois de um tempo aí, você tem essas nuvens fazendo chover. Quando junta muitas gotículas d'água ali, chove. Essa chuva a gente chama de precipitação, que é a terceira fase. Então, o que acontece? A água evapora aqui da superfície terrestre, os animais e as plantas transpiram e essa água que sai também vai para a atmosfera. Quando chega lá, ela condensa, formando as nuvens, e essas nuvens vão precipitar, ou seja, vão fazer chover. Vocês podem ver isso nessa imagem que tem no livro de vocês. Você tem aí a água evaporando nos oceanos, nos rios, e também ela sendo transpirada ali pelas plantas, pelos animais, ela vai subir para a atmosfera. Quando ela sobe para a atmosfera, ela condensa, formando as nuvens. E essas nuvens vão precipitar ali. Então vai cair ali chuva, neve, granizo. E isso ocorre o tempo todo. Essa troca aí ocorre o tempo todo. Então, onde a gente tem ali os oceanos, onde a gente tem lagos, onde a gente tem plantas, então essa água vai subir. Ela sobe, condensa na atmosfera e essas nuvens vão sendo levadas para dentro do continente, né, claro, e vai chover. Digamos assim, vamos lembrar aqui de um exemplo simples. A gente tem aqui muitas serras aqui na nossa região e a gente vê que se chover num dia, vários dias depois, ainda está ali surgindo água da serra, né? Então, essa água, ela vai, muitas vezes, além de escorrer pela superfície ali da terra, de volta até chegar nos oceanos, mas ela também pode entrar dentro da terra. É o que a gente chama de lençóis subterrâneos de água. É bem comum aqui na nossa região, até perto das serras, você ter o que a gente chama de olho d'água, que nada mais é do que uma fonte ou uma nascente de água. Na serra, que foi o exemplo que eu citei, você vê bem isso. Chove num dia e vários dias depois a água ainda está escorrendo ali, está saindo do meio da terra, certo? Então, só para lembrar, a água vai evaporar onde está ali em superfície, vai também, através da transpiração dos animais e das plantas, subir também para a atmosfera. Chegando lá, ela condensa, formando as nuvens, e essas nuvens são levadas, né, e elas vão precipitando ali, fazendo chover. Tanto ali pode ser chuva normal, como neve, como granizo. Essa água ou ela vai escorrer pela superfície da terra novamente, ou ela pode entrar dentro da terra, formando, reaparecendo depois, por meio de nascentes ou fontes d'água, que a gente chama de olho d'água. Então, pessoal, o ciclo da água, ele passa ali o tempo todo acontecendo. Todo o tempo você tem essa evaporação e transpiração, a condensação que forma as nuvens e depois a precipitação, que quando essa água volta para a superfície através da chuva, da neve, do granizo. Isso ocorre o tempo todo. Esse é o chamado ciclo da água. Bom, e a aula de hoje era exatamente isso aí. Eu espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu já sabe, é só perguntar lá no grupo que eu respondo. E é isso, até a próxima aula.